Ora boas, malta, bem-vindos aqui a mais um episódio aqui curto e monólogo, porque sou eu aqui apenas cá o Ciro Luís, um episódio que prometi, entre aspas, na terça-feira, quando gravei com o Salo, que ia provavelmente gravar outro juntamente com o Pinto, mas infelizmente o Pinto pronto, não tem uma agenda muito fácil, questões, lá está, pessoais e profissionais dele, mais concretamente na questão dos turnos, não facilita muito a sua presença cá, mas estarei cá na mesma, aqui para fazer um episódio algo curto e de uma espécie de ponto de situação e olhar para as classificações, porque basicamente estamos a menos do mês do final da época regular. Aliás, ontem, dia 13, fez com que estejamos a um mês desse final da época regular, porque o último dia da época regular é no dia 13 de Abril, por isso atualmente estou aqui a gravar dia 14. Pronto, já também aproveitar, lá está, os jogos do dia 13, porque também havia algumas situações, alguns jogos até de ontem que podia clarificar melhor algumas situações das equipas e até já ver cenários que também vou fazer neste episódio, ver cenários aqui na questão dos playoffs. Mas não é fazer já uma grande futurologia à base disso, pode acontecer muita coisa, é um mês lesões, mudanças também de posições, ou seja, em que mexe na bracket, mas mesmo assim já dá para ter aqui uma noção do que é que pode acontecer aqui nas classificações e também na questão dos playoffs. Mas começando então, eu já tenho aqui, lá está a imagem aqui da classificação da Conferência Este, em que, meus amigos, podemos dizer que já está fechado a nível das equipas que vão para a postseason, ou pelo menos as equipas que vão playoffs e play-in, atenção. Porque Toronto Raptors, Philadelphia 76ers, Brooklyn Nets, Hornets, embora Hornets e Wizards já estavam mais que arrumados, vamos dizer assim, após até a deadline e o All-Star, mas havia naquela questão dos Philadelphia 76ers, que depois Joel Embiid teve aquela questão no joelho, que vai ficar de fora o resto da época, o Maxi também já anda a falhar jogos e basicamente a equipa já partiu totalmente para o rebuild, em que temos o Quentin Grimes a brilhar, não é? Essa troca, bem, boa troca, atenção, para o lado dos Sixers, que mandaram lá está o Caleb Martin aleijado, digamos assim, para os Dallas, e ainda receberam uma pick segunda ronda, mas tocando nos Sixers, rebuild, compra flag, tem a questão da pick, tem que estar dentro do lote dos top 6 picks, porque senão a pick vai para Oklahoma, se caso cai, ou seja, ou fica fora desse top 6, a pick vai a Oklahoma e claramente a missão dos Sixers é que essa, lá está, a sua pick este ano bate nessa proteção e fica com a pick deste draft que realmente é aliciante, digamos assim. Depois, Brooklyn Nets, lá está basicamente com o mesmo recorde, Brooklyn Nets que fizeram as trocas, lá está do Schroeder, Phil Smith, como vocês já sabem, já foi há algum tempo. Mesmo assim, a equipa continua competitiva, mesmo com alguns jogos que faltam lá os jogadores, as principais estrelas, não é? Por questões de tanking. A equipa na mesma é competitiva, quer ganhar jogos e por vezes ganha, mas sim, é a equipa que realmente acho que neste último mês vai ter que perder jogos de propósito, porque há aqui, como nota-se aqui, uma guerra, digamos assim, nestes lugares. Nestes lugares, basicamente, aqui equipas que estão aqui na casa dos 22 vitórias, 23, vai ser assim engraçado. Por fim, os Toronto Raptors, que é uma equipa que também estão em rebuild, basicamente. Se vocês vissem o 5 titular, por exemplo, deste último jogo dos Toronto Raptors, é pá, vocês se calhar um ou outro jogador, ok, o resto nem fazem a mínima ideia quem são os jogadores que estão a jogar, mas lá está, é os Toronto Raptors que já desde Media Day que assumiram basicamente a questão de este ano, ok, este ano se calhar a nossa missão não é ganhar muitos jogos, é verdade, e depois também há a boleia de lesões do Quickly, do Scottie Barnes, que falhou ali uns jogos por causa da questão do olho, teve uma lesão do olho, que depois passou a usar os óculos. O Quickly também, que teve ali problemas físicos, que falhava jogos, depois regressava, jogava um par de jogos, depois voltava outra vez a ficar de fora. RJ Barrett a ser aquele jogador algo inconstante, que nos jogos em casa, meu Deus, em Toronto, espetacular, mas depois fora de casa, meu Deus, uma desgraça. E com isto, os Toronto Raptors está aqui com este registro negativo e, claro, olhar para a questão do draft. Depois, no 10º lugar, o Chicago Bulls, que é uma equipa que também meio que está no tanking, vamos dizer assim, mas por causa das outras equipas, lá está, por causa dos Toronto Raptors, destes Sixers, destes Nets, sei que
é uma equipa que acaba por ficar aqui em 10º lugar, porque os Chicago Bulls já lá está, no verão passado fizeram a troca do Caruso, receberam, na verdade, o Josh Giddey, fizeram, lá está, a troca signing trade em que saiu da DeMar DeRozan. Já nesta trade deadline, livraram-se, lá está, do contrato do Zach LaVine. Também tentaram ali o Vucevic, mas acabou por não acontecer. Mas o Vucevic, entretanto, tem estado de fora. E apostar, lá está, a equipa está a apostar, lá está, Matas Buzelis. Entretanto, o Kobe White ainda vai jogando, mas aos poucos essa malta mais que está-se a destacar também vão, se não vão ser, se não vão sair fora de cena, vão começar a ser cortados minutos, porque a equipa quer perder jogos, quer perder, basicamente ter um recorde algo negativo, embora os Bulls estão aqui na zona de play-in, ou seja, com possibilidade de ir aos playoffs, e depois basta ganhar 2 jogos para ir, basta. Embora mesmo isso é algo complicado. Mas o que eu quero dizer é que os Bulls se calhar não queriam estar aqui, mas por causa de outras equipas, digamos assim, que, por exemplo, os Sixers começaram muito mal e agora com a questão do Embiid, vamos para o tanking, foram empurrados para esse lado, e depois outras situações, lá está, dos Raptors e dos Nets, eles ficaram aqui com 28 vitórias, 5 jogos basicamente dos Raptors, por isso eu não acredito sinceramente nisto, eu acho que está praticamente fechado, os Bulls ficam aqui. Já agora, no 10º lugar, que não está assim muito longe dos Miami, tem nono, mas sinceramente acredito que os Chicago Bulls acabam por ficar, lá está, se subir vai ser só um lugar, é verdade, é como eu digo, não está assim muito longe, lá está, dos Miami, também dos meus Orlando Magic ou os Atlanta Hawks, mas acredito que deve ficar aqui, no 10º lugar. Depois Miami Heat, aqui, 29-36, e os meus Magic 31-36, e por fim os Atlanta Hawks, que estão melhor posicionados nessa zona de play-in, em 7º lugar, com 32-34, é isto. O grupo do play-in é isto, também está fechado. Não vejo os Hawks ir apanhar os Pistons, que estão com registro 37-30, é muito complicado ainda. Ainda por cima os Hawks têm ali alguns movimentos, saída de alguns jogadores que não estava à espera, uma espécie de venda de alguns jogadores, Bogdanovic e o DeAndre Hunter, mas a equipa lá está ainda tem, e apesar também, atenção, não esquecer que o Jalen Johnson está de fora o resto da época. Mesmo assim, a equipa tem alguns jogadores de qualidade, principalmente o Trae Young, o Isache tem aparecido um bocado, e com isto tem ganhado ali alguns jogos. E depois, por fim, os meus Orlando Magic tem sido a desilusão, digamos, desta segunda metade da época. Depois de uma boa primeira metade da época, que também estava marcada com lesões, esta segunda metade da época, quando vimos o regresso do Banquero e do Franz Wagner, esperávamos coisas positivas, mas a coisa não está a acontecer. É verdade que não há Jalen Suggs, é verdade que também não há Moritz Wagner, que era o pós-suplente da equipa dos Magic, que estava a contribuir bem e a render bem nos dois lados do campo, seja no ataque e na defesa, mas mesmo assim não justifica este regresso pós-lesões destas duas grandes estrelas dos Magic. Lá está o Franz e o Paulo Banquero, que estão a desiludir, embora, curiosamente, neste último jogo, Paulo Banquero jogou muito bem. Mas, mesmo assim, fica assim aquela desilusão, tal como em Miami, que basicamente os únicos bons apontamentos foi mesmo a época boa do Petala Hero, que depois acabou por ser All-Star, desilusões Banana Bike, é verdade, já agora nós fizemos o episódio desta semana, lá está, que eu gravei com o Sol esta semana, foi das ilusões da época regular, em que eu meti eu e o Gonçalo, atenção, metemos unanimamente Banana Bay e também mencionámos, lá está, alguns jogadores de Miami Heat, que também, Raim Rakas, Nikola Jovic, que não responderam, Jimmy Butler também, esteve lá a jogar, esteve lá quase, lá está, 2/3 da época dos Miami Heat e completamente a borrifar para aquilo, não ligar para aquilo, estava completamente com a cabeça noutro, não estava em Miami, basicamente ele queria ser mesmo dali, e aliás não estava assim em campo, e os Miami com isto tudo acabam por estar aqui no 9º lugar, pronto, e pode lá estar a subir até o 8º, 7º, ou até podem descer, faço ideia, mas pronto, play-in, se não é play-in vamos ser isto, e provavelmente podemos ter um derby da Flórida, entre os, lá está, os Orlando Magic e os Miami Heat, vamos ver quem é que pode ir passar para os playoffs. Uma das equipas da Flórida passa, porque não vejo Chicago Bulls a passar, por exemplo, para os playoffs. Uma delas deve ser. E aliás, se calhar o jogo decisivo que pode acontecer, lá está, 8º e 9º, que está aqui alinhado, digamos assim, os Magic Miami, pode ser esse o jogo decisivo para ver quem é a equipa que vai para os playoffs, sinceramente. E os Hawks também devem passar por causa destas
má fase, vamos dizer assim, dos Magic e dos Miami Heat, os jogos aproveitam e com Triang e companhia conseguem ir aos playoffs. Passando então para o top 6, para os lugares de playoffs diretos, em que ali a luta de quarto lugar está a ficar interessante. Os Bucks em quarto lugar por agora, com os Indiana Pacers em quinto e os Detroit Pistons em sexto. Detroit Pistons que escorregaram esta noite contra os Washington Wizards, que não estava à espera. Estava à espera que lá está a ganhar, assim, com isso ficasse ali, embora não tão longe, ali na luta do quarto lugar. E esse quarto lugar pode ser uma coisa aliciante para as equipas, para estas três equipas, porque este quarto lugar, para além de dar a vantagem caseira na primeira ronda, vantagem caseira do jogo seco na primeira ronda, e não só, começar também os dois jogos em casa, também tem a questão de quem passar depois a seguir não apanha os Celtics, basicamente. Os Celtics à partida devem continuar neste lugar, mas já irei falar sobre eles. Mas com isso, está quem ficar em quarto, ou também em quinto, já agora também, evita apanhar o lado da bracket dos Celtics. Ou seja, se tiver mais confortável de apanhar os Cleveland Cavaliers com os Celtics, um quarto e quinto lugar é a melhor opção, vamos dizer assim, de ficar, lá está. E por isso lá está, estou curioso para ver isto. Realmente vai ser uma luta muito interessante para ver, lá está, ficar em quarto lugar, pelas vantagens, principalmente da parte caseira, dos dois primeiros jogos em casa, e depois, se caso for ver o jogo 7, vai ser em casa, e depois a questão dos, lá está, como eu digo, a seguir na segunda ronda, apanha os Cleveland Cavaliers, que atenção, estão de uma forma espetacular, mas mesmo assim, eu continuo a achar que o maior candidato continua a ser os Boston Celtics, realmente o mais forte, digamos assim. E que, atenção, são os campeões em título, não é? Passando depois para o terceiro lugar, os New York Knicks, que acredito devem ficar por aqui, mesmo com a lesão do Jalen Brunson e para outros lados, por exemplo, dos Bucks, que restou Giannis e está a ser o Giannis a jogar a Giannis, vamos dizer assim, embora não com tanto fulgor, por exemplo, com o início da época, mas mesmo assim não está uns furos abaixo, está a ser o Giannis normal, vamos dizer assim. Mas apesar disso, os New York Knicks acho que devem manter o seu lugar, por causa, mesmo com a questão da lesão de Jalen Brunson, vamos ver como é que vai ser a sua recuperação. Se calhar, há reportes, notícias que apontam que se calhar, uma versão mais otimista, ele deve regressar na última semana da época regular, para pronto, entrar outra vez em forma, vamos dizer assim, para os playoffs, mas vamos ver, é um caso para ver, e eu também acredito que os New York Knicks, mesmo sem o Jalen Brunson, aliás tivemos um jogo em que eu por acaso vi contra os Portland Trail Blazers, que foi a prolongamento, mas Mikal Bridges conseguiu carregar a equipa e conseguiu a equipa ganhar esse jogo, e eu acredito que seja um bocado isso, ou seja, vai ser os Wings, o Mikal Bridges, Josh Hart, serem os jogadores ali até que assumir mais, o próprio Galantine tanto também, mas a nível de playmaking, claro que fica muito contra adversários mais complicados, vai ser muito difícil, não é? Porque o Jalen Brunson era o mestre daquela orquestra, não... E agora sem ele vai ser um bocado complicado. É verdade que há qualidade individual no lado do ataque, mas que em certos jogos, sim, vai dar para safar, mas nem todos não. Mas mesmo assim, lá está, continuo a afirmar, terceiro lugar acho que acho que realmente deve ser o lugar que os Knicks devem ficar. E ainda por cima acho que o Brunson, como digo, na última semana deve regressar. Depois, segundo lugar, Boston Celtics, no registro do costume dos Boston Celtics, alguns jogos que eles adormecem, depois conseguem recuperar, não é? Ou seja, começam a ganhar os jogos bem, depois adormecem um bocadinho, depois lá recuperam e conseguem fazer tal gestão. Está Porzingis, o Al Horford, o próprio Joe Holiday, que está ali com problemas, mas mesmo assim os Celtics não há stress nenhum, tem um banco bastante interessante, Peyton Pritchard a fazer uma belíssima época, que aliás já teve ali um jogo assim de 40 pontos, que realmente acho que selou também a sua candidatura para o prémio do Six Man. E pronto, não há assim mais nada a dizer. E em primeiro lugar, os Cavs que continuam on fire, com registro de 15 vitórias seguidas, 15 ou 16, já nem sei. Atualmente, tipo, está realmente on fire. Os Cavs e estão com basicamente o olho neste primeiro lugar, e não só, também para bater o tal recorde do franchise, que lá está, de melhor recorde da época regular, que isso era da época de 2009, no ano 2009, em que nessa altura estava o LeBron James, não é? Da sua primeira era, vamos dizer assim. Depois ele saiu para os Miami, depois veio outra vez para os Cavs, mas em 2009, em que o LeBron James, que até foi um MVP, e na altura o treinador era Mike Brown, que até ganhou o Coach of the Year, lá está, os Cavs
fizeram um registro histórico de 69 vitórias e eu acredito, lá está, os Cavs estão apenas a 14 vitórias de igualar isso e acho que vão superar. Aliás, estão on pace para superar isso. E falando há pouco do Mike Brown, treinador do ano, eu acho que aqui o Kenneth também, com isto, também já está praticamente seguro que vai ganhar também o prémio do o treinador também do ano. Já o resto da equipe, o Evan Mobley, se calhar o defensive player, vai depender do Jaren Jackson, da lesão dele, mas também já irei falar um bocado quando tocarmos nos Memphis Grizzlies, mas vamos ver, também é uma boa possibilidade o Evan Mobley ganhar aqui o prémio do defesa do ano. Depois, para o lado oeste, pronto, já temos aqui equipas eliminadas, Utah Jazz, New Orleans Pelicans, já completamente arrumadas. Depois, os Portland Trail Blazers, na tal derrota contra os New York Knicks, era uma equipa que antes, se caso ganhasse contra os New York Knicks, e depois até eles tinham aqui alguns jogos fáceis, um par de jogos assim fáceis, e se caso lá está, ganhasse esse jogo e mais esses dois jogos, podia ser uma equipa que podia estar ali a entrar na conversa para o play-in, aproveitando os Dallas Mavericks que vão cair completamente. Mas pronto, aquela derrota contra os Knicks fizeram com que eles tivessem agora, está no 13º lugar, e acho assim um bocado complicado, mesmo que eles ganhem os próximos dois jogos, depois é verdade que a seguir desses dois jogos fáceis vão ter assim um calendário mais difícil, mas sinceramente lá está, se fosse a Portland, ok, tivemos uma boa amostra de competitividade, de realmente uma equipa bastante interessante, Camará, Advija, Klingon, Aframi Simons, que principalmente do lado defensivo, muito, muito bom. Shannon Sharp, lá está, com Klingon, Camará e Advija, yeah, que são jogadores, lá está, muito bons nesse registro, principalmente o Camará, que eu acho que ele vai ser all defensive, vai estar nas all defensive teams, tenho quase a certeza. Mas lá está, os Blazers que deram assim uma boa amostra de realmente querem mudar a questão de ganhar jogos, e isso, ou seja, não estarem a perder por aí fora, lá está, como o Utah Jazz isso. Mas agora, atualmente, eu acho sinceramente a equipa, claro que seria engraçado acabar esta época em 10º lugar, estava fora de qualquer previsão. De qualquer previsão. Tal como, se calhar um bocado como os Straight Pistons, embora os Straight Pistons é a maior surpresa, vamos dizer assim, da época, porque realmente havia malta que se calhar lá está, punha os Pistons ainda na zona de tanking, vamos dizer assim, e acabaram de ficar lá está, nesta luta do 6º lugar, não é? 6º lugar, não, desculpa, luta do 4º lugar, eles estão em 6º, digamos assim, e que realmente ninguém, eu não estava à espera. Os Pistons estarem a lutar para o 4º lugar, ao 4º ou 5º, não estava à espera. E os Blazers podiam dar a fazer essa gracinha, mas acho que agora fica um bocado mais complicado com isso. E eu acredito que se calhar, quando depois lá está, depois de ter a começar o calendário a apertar, acho que eles, vamos por aí abaixo, e porque também podemos ter a companhia, vamos ter a companhia dos Spurs, que também tivemos a lesão após o All-Star do Emmanuel, que vai ficar fora o resto da época, e agora tivemos do Fox, que também vai ficar o resto fora do resto da época, ou seja, ou seja, as duas principais estrelas já ficar de fora. Agora com isto quem vai aproveitar vai ser o Stephen Castle, que estava a vir do banco até, com a vinda do Fox, e agora vai ser ele e o CP3 a jogar os dois juntos, mas mesmo assim acho que vai haver aqui, lá está, uma certa gestão de Spurs que vão realmente também baixar não, aumentar, baixar, digamos assim, na classificação, tentar isso, que era para a questão do ranking e do draft, para a probabilidade para ter as melhores picks, vamos dizer assim. Depois, por fim, 11º, atualmente estão os Phoenix Suns, que está complicado eles irem para o 10º. E, sinceramente, se eles forem para o 10º, vai ser mais por causa dos Dallas Mavericks a caírem pique, do que mérito próprio. Porque os Suns, por acaso, o último jogo que eu vi foi contra os Houston Rockets, não jogaram por aí além, e basicamente quem carregou a equipa foi os suspeitos do costume, e é só eles, basicamente, na defesa, pá, nem, pronto, é o que, meu Deus, pronto, mesmo com um treinador com o Mike Budenholzer, que é mais especialista defensivo, aquilo não está a resultar, e ele tenta ali, já comentei em vários podcasts, ele tenta várias lineups, e não sei o quê, tirou Tyus Jones, e não sei o quê, ball, a titular, e não sei o quê, pá, não vale a pena. Não dá, e mesmo assim a equipa não. Lá está, estão a ver este recorde: 30-36, recorde negativo, nem muito perto, digamos, do neutro, não é? E acho que eles vão acabar, que se calhar até terem 10º lugar, por causa dos Dallas, passando já agora para os Dallas, que estão em queda livre, acho que é, lá está, com a questão do Kyrie, aquela lesão grave. Anthony Davis, que à partida não joga mais esta época.
Pá, e a equipa vai recente com isso, obviamente, e depois tem mais uma ausência ou outra que faz com que a equipa vai começar a cair a pique e vai começar outra vez a fazer olhar para o draft. Olha como aconteceu há uns anos, que depois eles chegaram a um ponto ali que estava ali um bocado de coisa, pá, se vamos ao play-in e se formos eliminados, podemos ficar sem a pique, vai para os New York Knicks e tal, e acabaram por tancar na última semana para ficar com a pique. Agora acho que eles vão tancar para a questão de ficar com a melhor posição possível neste draft, porque aliás, eles depois nos próximos anos não podem fazer muito isso. A partir de 2027 a pique não é deles, por isso se calhar este ano e o próximo, está, se calhar até para o ano, com a questão do Kyrie que está um bocado incerto, pode falhar meia época ou até quase toda, e o Anthony Davis, que é o Anthony Davis, como nós sabemos, não sei, se calhar os Dallas Mavericks podemos ter uma espécie de ritual nos próximos tempos, sinceramente, para ir ao draft, buscar o máximo possível e depois coisa. E não sei, há muitas incertezas. Já a questão de Kyrie, a sua off-season, porque ele pode ser free agent. Já se fala um bocado a trocar o Anthony Davis. Epá, é muito incerto, muito incerto. Mas pronto. Sobre aqui, atualmente, lá está, os Dallas são em décimo, mas eu acredito que vão cair por aí abaixo e os Suns vão aproveitar essa queda e vão ficar em décimo lugar para tentar uma last ride ou tentar qualquer coisa que não vai dar em nada, sinceramente. É basicamente os últimos meses do Kevin Durant a jogar. Últimos meses, não. Se calhar, último mês. Último mês, sim. Se calhar pode ser o último mês, o último período de 30 dias do Kevin Durant aqui nos Phoenix Suns e talvez do Devin Booker. Talvez. O Kevin Durant é praticamente certo. Devin Booker agora acho que é uma possibilidade para isso acontecer. Os tais de negócio que se fala, Houston Rockets, e também fala-se um bocadinho dos. Falou-se um bocado agora, esta semana, do Detroit Pistons. Vamos ver como é que vai ser aqui o futuro aqui desta malta de Phoenix, principalmente essa dupla, o Devin Booker e o Kevin Durant. Depois, em nono lugar, Sacramento Kings, que com esta situação dos Dallas e os próprios Suns também estão aqui algo confortáveis, aqui no nono lugar. E por isso, e nem acredito muito que deixam para o décimo. Já para o oitavo lugar, acho, embora eles andam bem, sinceramente, se calhar podem. Ali os Clippers que estão-se a bater bem. É uma equipa que muita gente colocava de fora do play. Eu também colocava porque sinceramente não esperava que o Kawhi, aquelas questões todas. Mas atenção, eu colocava fora do play, mas é na luta, ou seja, realmente ali na disputa até ao fim. Mas, entretanto, temos uma equipa dos Clippers que também estão bem no lado defensivo. James Harden, que da system, que às vezes há jogos que realmente não está o sistema bem afinado, vamos dizer assim, mas há outros que realmente está muito bem. Mas já, entre que lá está Clippers e Sacramento Kings, e eu acredito sinceramente se calhar estas duas equipas devem mesmo ir ficar no play, sinceramente. Mesmo que os Clippers não estão assim muito longe do sexto lugar, eu acho que devem acabar por estar aqui, porque, por exemplo, Norman Powell está de fora, e isso lá está, foi um bom resvés, digamos assim, para os Clippers. Depois do sétimo, por agora está os Minnesota Timberwolves, que estão claramente nos olhos postos ali para o sexto lugar. Vai ser uma luta engraçada, esta luta do sexto lugar. Atualmente lá está, os Clippers estão, os Sacramento Kings já estão algo longe, mas é os Clippers, os Timberwolves que estão tudo estar melhorias. Agora veio o Randall, vamos ver como é que vai ser, embora as amostras que eu vi do Randall com a equipa não foram assim muito positivas, o encaixe não correr assim lá muito bem, mas vamos ver, a equipa já sinto uma boas energias em Minnesota, houve ali uma nuvem negra, também por causa de questões de lesões, não é? Que afetou um bocado a equipa, não só do Randall, mas agora vai ser interessante. Eles contra os Warriors, os Warriors estão em alta, estão realmente num registro muito, muito positivo pós-troca do Butler, só perderam 2 jogos, salvo erro, por isso estão realmente. E lá está, os Warriors que era uma equipa que estava ali no 10º lugar e agora estão em sexto, por causa lá está, desta mudança, vamos dizer assim, ou seja, após a trade deadline, que aquilo, a troca, mudou muita coisa, os Warriors e até disponibilidade defensiva, organização, voltou a ser uma equipa bem afinada, Curry também a carregar a equipa, Moses Moody a passar para o titular e encaixar, lá está, que eu já estava à espera de encaixar bem na equipa, o Podziemski a ser o Podziemski da época passada,
depois de uma fase assim um bocado má. O Butler, que não está a ter bons números, mas é sempre uma ameaça e faz com que a defesa adversária esteja ali sempre um bocado alerta e faz com que liberte os outros jogadores, principalmente o Curry, e o Draymond Green, que está a ser, lá está, uma boa âncora defensiva e ia ter uma época um bocado underrated no aspecto defensivo, sinceramente. Underrated, acho que a malta não está muito a falar dele, sinceramente, e eu acho que eu estou a gostar. Sinceramente, é verdade que tem sido mais nesta fase, lá está pós-trade line, mas queria destacar também aqui esta boa fase do Draymond Green, que está a jogar a 5. Embora nos playoffs eu acho que isto pode correr um bocado mal, mas vamos ver. Lá está, sexto lugar, Warriors, Timberwolves, Clippers, embora eu acho que vai ser mais entre os Warriors e os Timberwolves, que vai ser engraçado acompanhar. Atualmente, se me pedirem para dar uma previsão, eu acho que vou um bocado para os Warriors, porque estão realmente com estão fortes moralmente e acho que podem acabar aqui no sexto lugar. Depois temos aqui a luta do quinto, quarto, terceiro e segundo. Exato. Memphis Grizzlies 42-24, mesma coisa com os Denver Nuggets, mesmo recorde. Depois os Lakers 40-24, tem menos 2 jogos. E por fim, Houston Rockets 41-25. Ou seja, estas equipas estão todas separadas aqui por um jogo, basicamente. Embora os Memphis Grizzlies e os Denver Nuggets estão aqui com o mesmo recorde. Os Lakers, eu tenho aqui receio que se calhar podem cair, aliás, já estamos a ver, por causa de, pronto, da ausência de LeBron, e não só, também tem alguns jogadores, o Hashimura, o Jackson Hayes, por exemplo, não jogou, o pós-titular neste jogo foi, por exemplo, o Alex Line, e a equipa ressentiu com isso. E o Luka, que é verdade que vai carregar a equipa, ele e o Austin Reeves, mas uma coisa é ter o LeBron James, que estava de uma forma espetacular ao lado, e o Austin Reeves estava-se a apertar muito bem, e o Doncic estava a começar a ganhar, lá está, a forma, digamos assim, estava a começar, forma até, perder peso até, estou aqui a brincar, mas realmente estávamos a ver coisas, a defesa bem afinada e tal, mas entretanto começou aqui a cair algumas peças e os Lakers estão a ressentir. Lakers que estavam numa fase, há uns dias ali em segundo lugar e agora estão em quarto, que até podem cair em quinto, não é? Que os Houston Rockets aqui também em quinto lugar, parece que já superaram ali a má fase que tiveram, depois lá está a questão do Fred VanVleet ter lesionado, isso, algumas lesões, não é, na equipa, e agora parece que já estou a ver os Rockets a querer dar uma volta face, digamos, a dar uma remontada, vamos dizer, deste mau momento, e acredito que eles também estejam ali nos olhos, ali nas posições do pódio, vamos dizer, lá está no segundo e terceiro lugar. Vai ser interessante. Isto, embora os Lakers não estão muito confiantes. Se não tivesse a questão de lesão do LeBron, não é? E até do próprio Hashimura, o LeBron, cá a partida é 1 ou 2 semanas, mas epá, nós sabemos como é que é. O LeBron vai haver uma aplicação muito grande e cá para mim ele só joga em abril. Por isso, vai ser basicamente 3 semanas de recuperação da lesão, sinceramente. E vamos ver se joga as 2 últimas semanas. Que cá para mim, se a coisa não. A recuperação, se houver ali qualquer coisita, se calhar os Lakers nem arriscam na primeira semana de abril, só joga na segunda, basicamente na última semana da época regular. Mas vamos ver. Depois, Denver Nuggets, Jokic. E o Jamal Murray tem aparecido agora, totalmente, aqui na segunda metade desta época regular. O Aaron Gordon está com problemas físicos que depois nota-se em campo que realmente depois a profundidade da equipa dos Denver Nuggets é algo curta e depois quando começa a cair algumas peças por lesão ou sai de cena fica ainda mais curta, é bem mais visível essa questão, mas pronto, os Denver Nuggets quando tem o melhor jogador do mundo, que é o Nikola Jokic, vai ficar nestas posições ou pelo menos vai estar na luta e os Denver Nuggets se calhar até acredito que ficam aqui no seu lugar. E por fim não, ainda faltam os Memphis Grizzlies, já me esqueci deles. Memphis Grizzlies, que temos a questão do Jared Jackson, que ficou de fora, que estava a ser o melhor jogador dos Memphis Grizzlies nesta época, mas, e aliás, atenção, a equipa ressentiu um bocado isso, que realmente estava a ser, o Jared Jackson era o pilar defensivo daquela equipa, outro grande candidato justamente com a Evan Mobley para ganhar o prémio de defesa, mas então teve a lesão dele, é verdade que a equipa me ressentiu, mas atualmente já estão ali, lá está, é verdade que o Jamarant está a aparecer realmente, que estava a ser uma espécie de desilusão, lá está, também comentamos isso no episódio que gravámos na terça, e o Gonçalo, estava a ser uma espécie de desilusão a não aparecer, sem grande chama, sem aquela energia, e também a nível de eficácia, estava a ser das piores épocas, ou se calhar até pior época, exato, a pior época da carreira
do Ja Morant a nível de eficácia de lançamento, mas agora está nestes últimos jogos a aparecer e a carregar a equipa dos Memphis Grizzlies. A aparecer já está a melhor versão do Ja Morant. E se calhar numa boa fase. Lá está a faltar um mesito, a aparecer ele para engatar nos playoffs, sinceramente. Agora, há a questão, como eu digo, do Jaren Jackson, que vamos ver. Se calhar também outro caso que só regressa em abril. E vamos ver se ainda vai ter tempo para estar elegível para o prémio de defesa, que isso é importante para o Jaren Jackson, por questões monetárias, porque pode ser um jogador que no verão pode exigir um max contract, ou um max não, um super max, porque por causa da regra da CBA, que um jogador ganhando 2 vezes o prémio de defesa do ano no espaço de 3 anos, depois fica elegível para isso, para o Supermax, e por isso o Jaren Jackson dava jeito a isso. Mas vamos ver como é que vai ser esta lesão. Pode ter tramado nessa corrida e dar o prémio, digamos, ao Evan Mobley, mas vamos ver como é que vai ser. E por fim, Oklahoma City Thunder, recorde 54-12, nada a dizer, melhor equipa do Oeste, forte candidato ao título, tal como os Boston Celtics. Basta aí o os Boston Celtics em primeiro lugar, foram ex-campeões e continuam com aquela rotação 7, 8 jogadores muito, muito boa, espetacular. Mas estes Oklahoma City Thunder dão para mim a segunda melhor equipa segunda equipa mais forte ou mais candidata para ganhar aqui o título da NBA. E realmente pá, é impressionante aquela defesa de perímetro. O Shea, que está a fazer uma época extraordinária. Realmente o Nikola Jokic é o melhor jogador do mundo, mas na questão do MVP o Shea é realmente, chega a um ponto, também estou a entrar nessa onda de pá, ok, ganha, pronto, ok, e não fico chateado, pronto. Yeah. Mas Shea, como estava a dizer, época espetacular. A questão dos dois postos, lá está o Artenstein e o Chet Holmgren, também a ver-se que estão realmente a combinar muito bem, coisa que já se previa um bocado, não é? Mas, este jogo com a Citanda vai ser uma equipa, realmente estamos nas nuvens um bocado com eles, e que realmente isto chega a um ponto que, tal como já tenho falado com alguma gente, se o jogo com a City Thunder falhar as finais da conferência, mesmo que é o Oeste, aqui, ou seja, a Conferência Oeste, aqui, mesmo assim, acho que é uma desilusão. Se o Oklahoma City Thunder falham, acho que é uma desilusão, sinceramente, porque é verdade que ali, com o primeiro lugar, que é quase, é praticamente garantido, vão apanhar o oitavo classificado, ou seja, estou a ver ali uns Clippers, Sacramento Kings, ok, sim, aqui acho que o favoritismo é quase todo para o Oklahoma, só que aconteceram questões de lesões, os cheios lesionados. Claro, eu elimino esses fatores todos. Depois a seguir se apanha uns. Está o quarto lugar, quinta, e ok, pode ser os Lakers, LeBron Doncic, embora eu acho mais favoritos, lá está, que isso. Aliás, os vejo favoritos a ganhar a conferência, basicamente. Por isso fica sempre aquele sentimento de desilusão. Mas sim, o resto não dá para tirar grande futurologia aqui nestas questões de brackets, porque lá está a questão do, como podem ver aqui, o segundo ao quinto, que pode mudar. Os Lakers estão em quarto, pode descer para quinto. Os Rockets pode surpreendentemente subir para segundo lugar, então lá está os Memphis Grizzlies também sem o Jared Jackson. Os Denver Nuggets pode ter ali mais uma ausência, ou o Jamal Murray voltar naquele registro um bocado negativo e não chegar ao segundo lugar. Pode mudar muita coisa, mas lá está. Atualmente, a nível de panorama de jogadores não, desculpa, de equipas a apurarem-se para os playoffs, já está praticamente fechado, embora aqui ao Oeste está os Dallas em décimos. Por esta andada da carruagem vai acabar por ser os Suns. O grupo de equipas lá está do play no Oeste, como eu estava a dizer, recapitulando. Hawks, Magic, Miami, Chicago Bulls. No lado aqui do Oeste, muito provavelmente Suns. Também muito provável, quase certeza, os Sacramento Kings. Os Clippers também acho que vão estar aqui no grupo do play-in. E depois vai ser entre os Minnesota Timberwolves e os Warriors. Depois líderes das conferências Oklahoma City Thunder e Cleveland Cavaliers. Aí não há dúvidas. Segundo lugar no Oeste, também não há dúvidas. Boston Celtics, terceiro lugar New York Knicks. Aqui no lado Oeste vai ser um bocado indefinido, mas vamos ver como é que estão as coisas. Embora os Lakers, atualmente, eu estava com coisa de eles ficarem ali no segundo ou terceiro lugar, mas com estas questões todas, até podem chegar lá, com o Super Doncic, não é? E um Austin Reeves, e não sei o quê, e o GG Redick ali nos esquemas defensivos e tal, não sei o quê. Mas acho que a tarefa vai ser mais complicada. Terceiro, se calhar, é possível, segundo já é que já chegaram lá, vai ser mais complicado e vai ser
uma verdadeira batalha campal aqui nesta coisa, tal como, por exemplo, no Oeste, na luta de quarto, quinto e sexto, com os Pacers, Bucks, e a equipa, como volto a dizer, a equipa que mais prende, não só a mim, como tem visto muita gente, é os Detroit Pistons, que vai ser também uma luta engraçada. Muito bem, malta. Com isto está encerrado aqui o episódio. Agradecer quem esteve aqui a ouvir por meia hora, ou mais um bocadinho, a falar aqui sozinho, aqui com a minha voz, que já tenho que beber aqui um bocadinho de água, logo quando acabar esta gravação. Espero que tenham gostado. Se gostaste, deixa o like. Aqui, para quem assistiu no vídeo no YouTube, deixa o like, ajuda sempre a questão do algoritmo. Já agora subscreve aqui no canal do YouTube e subscreve também nas plataformas de podcast. Lá está do Spotify, na Apple Podcast, e já agora também deixou as estrelinhas também, que ajuda sempre também no algoritmo, nas recomendações, de aparecer aí lá está nas páginas, lá está dessas plataformas das recomendações, deixam lá as 5 estrelas, obviamente, nesse caso deixam lá as 5 estrelas para aparecer, lá está nas recomendações para a outra malta ver, e ajuda sempre, lá está sempre um projeto aqui a crescer, aqui do Pausa Técnica. Regressamos para a semana à partida. Vai ser episódios sobre os rookies, em que vai ser episódios agora até o final da época regular, estamos a entrar no último mês, vai ser episódios de rescaldo, não é rescaldo, é já de atribuição de prémios, mas pronto, vamos começar pelo rookie, mas vamos fazer, lá está, atribuição de prémios, mas vai haver prémios que vamos esmiuçar mais, ou seja, vai haver um episódio para destacar não só o prémio, como também as All Teams. Para a semana vai ser o dos rookies, fazendo, ou seja, vamos fazer a eleição do nosso rookie do ano, não é? E fazer também a JAL Rookie Teams, e depois para as outras semanas vai ser igual, os Defensive Players, desculpa, as Defensive Teams e também o prémio de defesa, depois um episódio dos prémios individuais e por fim a JAL NBA Teams, que vai ser o último por causa desta questão da regra dos 62 jogos, 62 não, 75 jogos. Vamos deixar por último, que lá está, isto influencia. Claro que também nos outros prémios também influencia, embora o rookie não, por acaso não, mas é por isso que vamos fazer em primeiro lugar, mas o JAL NBA Team vai ser o último por causa dessa questão do limite de jogos. Bem, grande abraço a todos, fiquem bem e até para a semana, malta. Tchau, tchau.